Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h47 da manhã, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 16 de março, é aniversário das cidades de Catanduvas, em Santa Catarina, São Sebastião, aqui em São Paulo, Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde nasceu meu pai, e Pilar, em Alagoas. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, que é o dia do clínico e o dia do Deus Baco. Vai comemorar com vinho, Amanda. Ai, adoro um vinho. Eu sei que o Constantino adora também. Olha como a gente é igualzinho, Consta. Bom dia, Silvio. Deus Baco na área. Bom dia a todos. Bom dia também para Rodrigo Constantino, que está na Flórida. Bom dia, Lacombe. Bom dia, Amanda, Silvio e todos que nos acompanham. Vamos nessa. E você pode acompanhar o Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. @Opinião Rede TV é o nosso Twitter e o nosso Instagram. A gente espera a sua participação. Use sempre a hashtag Opinião no Ar. E vamos ao tema de hoje, o combate à Covid. Nós vamos conversar com 2 prefeitos de cidades de São Paulo que foram à Justiça para manter seus municípios numa fase menos restritiva do que a determinada para todo o estado pelo governador. A gente vai conversar então com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, e com o prefeito de Aparecida, Luiz Carlos de Siqueira. E vamos à redação do Rede TV News. O futuro ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu esta manhã com Eduardo Pazuello para tratar da mudança no ministério. Quem tem as informações é a repórter Carolina Riguengo. Bom dia, Carol. Tudo bom? Bom dia, Lacombe. Bom dia para você e para todos. Sim, Marcelo Queiroga teve o primeiro encontro com o atual ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na sede do Ministério. Queiroga defende que é preciso uma união nacional para vencer o coronavírus. Ele disse também que as políticas públicas de combate à pandemia estão sendo colocadas em prática e que ele foi convocado pelo presidente para dar continuidade a esse trabalho de superar essa crise na saúde pública brasileira. Queiroga também criticou a aglomeração da imprensa, bem na chegada dele ao ministério. O governo dispensou a licitação para a compra das vacinas da Pfizer e da Janssen contra a Covid-19. A previsão do Ministério da Saúde é gastar 8 bilhões de reais. Agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro discursou na reunião virtual da cúpula do ProSul, ao lado dos ministros Ernesto Araújo e Paulo Guedes. Ele criticou a prisão da ex-presidente interina da Bolívia, Janine Áñez. Bolsonaro também ressaltou o combate à crise sanitária no Brasil e a necessidade urgente da retomada de crescimento econômico com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento. É isso. Mais informações no portal redetv.com.br e no Rede TV News às 7h30 da noite. Um ótimo dia para você. Já imaginou ter a chance de ganhar 4 milhões de reais? Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios com o Rede TV Plus. E as chances de ganhar continuam. É o novo Festival de Prêmios Sorte Agora do Rede TV Plus. Se você, por algum motivo, parou de assinar, está na hora de voltar, porque os prêmios do Sorte Agora estão incríveis. Quer saber dos prêmios? Então olha aí. Olá! Olá para você aí de casa. E olha só, as aulas das crianças já voltaram e um computador cairia muito bem neste início de ano, não é mesmo? Na minha casa, por exemplo, eu sei como que é. Os meninos precisam do computador a todo momento. E assim também lá na Calinha. É isso mesmo, Alê. Do mesmo jeitinho. Olha, gente, parece que tudo que meu filho vai fazer precisa de tecnologia. É jogo, é rede social, é aula online, é curso, é estudar, é tudo, gente. E um notebook novinho, nossa, iria salvar, hein? Olha, o notebook que a gente tem lá em casa, gente, ixi, meu filho reclama muito que trava o tempo inteiro. Eu sei como que é, Calinha. Para o pessoal de casa, esse problema pode acabar hoje. Sabe por quê? Porque aqui no Festival de Prêmios Sorte Agora vai sair um notebook novinho no programa A Tarde é Sua. E olha só, você ainda pode estacionar uma Mercedes na sua garagem. É isso mesmo, meu amigo. Você já pensou? Olha que maravilha, hein? Eu iria ficar a cara da riqueza, hein, numa dessa. Gente, é só colocar os óculos escuros, ó, fazer a pose, tirar uma foto e ir para a rede
rede social. Já pensou? Ô, beleza. Não perde a oportunidade, hein? Ela está batendo a sua porta. E a chance de você mudar de vida gastando só 75 centavos por dia. O Festival de Prêmios Sorte Agora veio com tudo. Assine agora mesmo, meu amigo, minha amiga. Um grande beijo. Beijo, até tchau, mais. tchau. Tchau. 11h55, horário de Brasília, Opinião no Ar de volta. O nosso tema agora é o combate à Covid. A gente vai conversar com 2 prefeitos do estado de São Paulo que tentaram, na justiça, manter suas cidades numa fase menos restritiva do que a imposta pelo governador João Dória para todo o estado. A gente começa a conversa com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, já está com a gente nos ouvindo. Prefeito, muitíssimo obrigado pela participação. Bom dia ao senhor. Eu queria saber de cara qual é a situação no seu município em termos de saúde, em termos sanitários e em termos econômicos também. A cidade tem sofrido muito com as medidas restritivas. Por que o senhor resolveu ir à justiça? Mais uma vez, agradeço pela participação. Bom dia, Lacombe. Um prazer. Foram 365 dias de pandemia. É o momento da gente analisar acertos e erros. Todos erraram e acertaram. Governo estadual, governo federal, os governos municipais e cada um de nós. E ao longo dessa pandemia, o que a gente viu é que algumas imposições, claro, pelo governo estadual, aconteciam não no momento correto. Eu sempre defendi que a nossa cidade tivesse autonomia para saber o momento de fechar ou o momento de abrir, ou se deveria fechar e de que forma poderia fazê-lo. Isso sempre que eu defendi, fui à justiça algumas vezes, bem no início da pandemia. Eu fiz minha primeira coletiva e falei sobre a importância de analisarmos a saúde como um todo, né? A vida, na verdade, como saúde mais economia, não só um lado ou o outro lado. Portanto, implementei aquilo que seria um decreto do que a gente chamava de isolamento seletivo, mas a Justiça não nos permitiu, ainda em março do ano passado. Com isso aqui, a gente foi tomando outras atitudes, por exemplo, aqui em São José dos Campos, nós não construímos um hospital de campanha, nós fizemos todos os investimentos na estrutura já existente, porque a gente sabia que viria uma onda, talvez viesse outra onda. Construímos um hospital de retaguarda definitivo em 35 dias, 1.600 metros quadrados. Hoje, nós estamos fazendo exames, aqueles do PCR, aquele tipo PCR, mas é um outro tipo por antígeno. Em 15 minutos as pessoas sabem se estão ou não estão contaminadas, mesmo com esse teste que a gente chama do cotonete. Tudo isso levou São José dos Campos a ter hoje, entre as maiores cidades do estado de São Paulo, a menor taxa de óbitos por habitante. É claro que cada óbito importa, afeta a vida de muita gente, mas quando a gente analisa outras cidades acima de 400 mil habitantes, São José tem 700 mil habitantes, a gente vê que conseguiu um resultado com muito esforço, dedicação e participação também, é claro, de cada cidadão. Inclusive, nesse momento, Lacombe, que nós, por determinação do STF, somos obrigados a seguir a fase emergencial, eu acabei de criar um decreto permitindo drive-thru nas vias da cidade, no estacionamento público. Porque eu percebi que quem tinha drive-thru, na verdade, são as grandes redes de lanchonete e o pequeno comércio, o pequeno restaurante não tinha essa possibilidade do drive-thru, já que o decreto permite só o delivery e o drive-thru. Nós fizemos, então, um decreto agora que cada comerciante pode usar as vagas na frente do seu comércio a partir de hoje. Ontem para hoje já foram 190 estabelecimentos e agora autorizados, e agora nós vamos ter muitos mais ao longo do dia de hoje para tentar minimizar o impacto econômico. Eu fui comerciante, então eu entendo bem. Aliás, quando fui candidato a prefeito a primeira vez, nunca tinha sido candidato a nada, nem a síndico de prédio. Minha vida é da barriga do balcão e eu imagino o que esse pessoal está sentindo. Essa é uma questão que a gente discutiu ontem aqui. Você tem o drive-thru, né, nesses estabelecimentos, né, que já tinham isso funcionando. Você tem a entrega em domicílio e você proíbe, o decreto proíbe que você, mesmo que você more ao lado de um restaurante, você faça o pedido por telefone e desça ali para buscar. Não pode. Amanda. Prefeito, Amanda, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Eu
tomei a liberdade de pegar alguns dados da sua cidade, de São José dos Campos, e compará-los ao resto do estado de São Paulo. Eu percebi que, segundo o boletim epidemiológico de vocês de ontem, a ocupação de UTIs chegou a 78,9%, né? Era um pouco menor há algumas semanas, esse índice de internação vem aumentando. E também na comparação de casos, né, de 7 dias contra 7 dias, uma semana em relação à anterior, houve um aumento no número de casos de 43,5% e um aumento no número de mortes de 47,1%. E as internações aumentaram menos, 6,5%. Não são indicadores claros de que medidas restritivas são necessárias para que esses números não aumentem muito, como a gente tem percebido, aliás, em todo o estado de São Paulo? Olha, Amanda, nós somos muito conscientes aqui no acompanhamento da pandemia. E até os dados que são apurados pelo Plano São Paulo são muito aquém daqueles que a gente apura no dia a dia. Hoje eu sei exatamente, ontem, quantas pessoas procuraram a nossa rede de pronto atendimento, quantos testaram positivos. E por que a gente tem que saber todos esses dados? Porque aquele que testou positivo hoje pode precisar de uma internação daqui a uma semana, daqui a 7 dias. São José hoje, você colocou, tem 78% dos leitos de UTI, e esse é um dado até que precisa ser discutido. Porque, na verdade, os hospitais privados aqui, por exemplo, graças a Deus, nesse momento, estamos numa situação de estabilidade. Eu vou explicar por quê. Os hospitais privados, eles vão liberando os leitos conforme eles vão tendo necessidade. Eu, por exemplo, no hospital público, que é um hospital municipal, não são muitas cidades que, como São José, tem um hospital administrado pelo município com mais de 400 leitos. Nesse hospital municipal hoje, eu estou com 61% das UTIs ocupadas apenas. E tenho capacidade de expandir ainda mais 70 leitos, que ainda não estão nessa conta. Então, é claro que eu não quero que ninguém ocupe essas UTIs, esse não é o meu desejo, né? E a gente acompanha, na verdade, todos os dados lá na ponta, no início das internações. Nós tivemos um pico, Amanda, vou te dar um exemplo do Hospital Municipal. Em janeiro, eu fechei a cidade, independente de decreto estadual, eu mesmo, junto com todos os hospitais privados, fizemos uma coletiva, falamos que a situação estava grave, talvez essa situação que São Paulo, a cidade de São Paulo está vivendo hoje, né? Fizemos isso por uma semana, depois o Plano São Paulo estendeu isso por mais uma semana, e aí eu entrei na Justiça quando os dados já apontavam a fase laranja para São José dos Campos e o Estado resolveu fechar o Estado inteiro. Então a gente acompanha os dados. Nesse momento que eu fechei, nós tínhamos 180 pessoas no nosso hospital municipal. Hoje, eu tenho 110 pessoas no hospital municipal. Então, a gente pode sim ir medindo e fazendo as coisas. Eu não sou contra qualquer tipo de ação que deva ser feita para restringir o índice de contaminação. Mas isso deve acontecer no momento certo e para cada cidade. Talvez essa segunda onda que a Grande São Paulo está vivendo, nós já vivemos aqui e conseguimos controlá-la. Ou talvez nos próximos dias, 7, 10 dias, a gente tenha ainda um crescimento ainda maior. Hoje, as pessoas que procuram a rede dos prontos-socorros, 28% testam positivos no nosso teste de antígeno que eu comentei com vocês, né? Então é isso que a gente tem que observar. E também em São José, 78% são pessoas de fora da cidade que estão ocupando os nossos leitos e que isso acaba tendo que acontecer mesmo, e a gente está à disposição para isso, mas a situação aqui hoje é estável e vamos aproveitar a fase emergencial para diminuir ainda mais essa contaminação e quando acabar tudo isso, a gente possa ir para uma fase verde logo no início de abril. Silvio. Prefeito, boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-lo, porque eu imagino que não deva ser fácil enfrentar o governador do estado de São Paulo, ainda mais sendo do partido dele, com medidas que estão na contramão do que ele tem pregado. Então, gostaria de parabenizá-lo por isso. Eu acho que o senhor segue aquilo que o próprio Supremo Tribunal Federal determinou, que é que o prefeito conhece a sua cidade, conhece a realidade dos seus habitantes e, por isso, toma as decisões de acordo com isso. Mas a minha pergunta é no seguinte sentido, prefeito, eu acompanhei hoje, tenho acompanhado as publicações, as declarações do João Gabardo dos Reis, que é o grande expoente do Centro de Contingência da Covid-19 no estado de São Paulo, até com algum
enfim, não vou adjetivar aqui, mas ele escreveu o seguinte, olha, que o novo ministro da Saúde assume falando na possibilidade de uso de cloroquina e descarta o lockdown. Quando ele assumir, ele vai se deparar com os piores números da pandemia, com recorde de óbito, tudo em alta escala, e critica e faz críticas à aglomeração em transporte público. O senhor foi secretário de transporte, só tem uma larga experiência, inclusive no ramo de transporte público. Então, eu queria a avaliação do senhor sobre esse tipo de afirmação, porque determinadas pessoas, a turma do moletom, da comida do aplicativo no sofá, eles esquecem que tem um entregador por trás daquela comida, que tem um porteiro no prédio, que alguém cuida do elevador, que tem a diarista. Então, eu queria a avaliação do senhor sobre essa questão do aglomeração no transporte público. As pessoas precisam trabalhar, prefeito. Silvio, eu vou primeiro fazer uma correção em relação à questão do Supremo, do STF. Ao contrário, eu fui impedido de me manter na fase laranja por uma decisão do presidente, o ministro Fux, que proibiu a nossa cidade de estar na fase laranja. Então, às vezes foi divulgada uma informação, mas a avaliação... Decisão preliminar, eu me referi à primeira decisão. Sim, mas é que o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, também com vários Prefeito, grandes... Se eu puder repetir... Mas que conhecem pouco. Nós estamos com o seu áudio picotando um pouquinho. Se eu puder retomar, por favor, dessa última frase do senhor em diante. Acho que agora travou de vez o sinal. A gente vai Melhorou tentar... um pouquinho agora? Veja, vamos ver se já tá ok o sinal de novo? Melhorou. A gente vai tentar melhorar aqui o sinal com o senhor. Pelo meu monitor aqui parecia ok. Não sei se a gente já tem. Eu posso até ler aqui para a gente não ficar nessa confusão toda. Claro, Lacombe, quando ele falou da retificação em relação ao Supremo, eu estava me referindo à primeira determinação do Supremo, a preliminar. E aí, de fato, depois ele foi impedido pelo Supremo, numa segunda decisão. A gente teve em 8 de abril de 2020, né, já uma liminar que dizia o seguinte, né, não compete ao Poder Executivo Federal afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que no exercício de suas competências, é uma frase longa, constitucionais, adotaram ou venham a adotar no âmbito de seus respectivos territórios importantes medidas restritivas como a imposição do distanciamento e do isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente, isso é por conta do STF, eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos. A gente tem essa discussão, o Constantino estava fazendo sinal, o STF, infelizmente, tirou todo o poder do governo federal, apesar de dizerem o contrário. A gente tem até reportagens aqui de veículo de comunicação que diz STF tira todos os poderes de Bolsonaro, depois dizendo é mentira que STF tirou todos os poderes de Bolsonaro. Constantino. Não, Lacombe, na verdade é mais grave do que isso, né? Porque como o próprio prefeito dizia, o Supremo deu uma certa bloqueada na capacidade do governo federal de intervir nesse tipo de decisão dos governos e dos municípios. Mas na hora que municípios, que são aqueles que conhecem a realidade local e que muitas vezes são muito diferentes entre si dentro de um mesmo estado, né? Na hora que os municípios vão contra o governador, se a decisão diz respeito a medidas restritivas, o Supremo tem uma interpretação de que vale aquilo que o governador, ou seja, o andar de cima, né, mais amplo, decreta. Isso é realmente uma coisa escandalosa, ao meu ver, não só pela questão do pacto federativo, como pela própria lógica do princípio de subsidiariedade, ou seja, aquele que está mais próximo, mais perto do povo, é o que conhece a realidade. Tem municípios que estão com vagas sobrando em hospitais municipais e outros que estão com fila, né? Então, cada um tem a sua realidade, mas parece que, no fundo, os ministros do Supremo gostam mesmo de governadores autoritários, né? Eles sempre estão do lado daqueles que pregam as medidas que eles consideram aí, né, como você leu, reconhecidamente comprovadas, o que é mentira, né, de lockdown. Então, é isso exatamente que eu queria escutar do prefeito. E veja, temos também casos como a cidade de São Lourenço, em Minas Gerais, com algo em torno de 50 mil habitantes, mas está sem caso de morte. E o que eu queria escutar do prefeito, que já está de volta agora, é exatamente a questão do tratamento precoce. Vem sendo muito demonizado por alguns por um excesso de politização. Claro, não há ainda o teste de ouro para comprovar sua eficácia, como não há para inúmeros
remédios e tratamentos que nós aceitamos, né, em várias doenças. Estamos no meio de uma pandemia. Por que essa politização toda, prefeito? Qual a sua opinião sobre isso e qual é a postura do seu município? Bom, então, respondendo um pouquinho da questão do Silvio e a sua, na sequência, né? É exatamente o que você falou. Eu defendo que cada cidade possa ter autonomia para determinar o que pode, o que não pode abrir, como fazê-lo. O fato é que, ao longo desses 365 dias, o que a gente viu no mundo, não só no Brasil, resultados que não foram bons para a saúde e resultados que não foram bons para a economia. Né? O próprio estado de São Paulo, outros estados do país têm números altos de óbitos por habitante. São José dos Campos, nas cidades acima de 400 mil, tem o menor número. Você citou São Lourenço, na verdade é uma cidade de 49 que teve óbitos sim, e o número de óbitos por habitantes de São Lourenço é equivalente ao número de São José dos Campos por habitante, é sempre importante. Né? Então, sobre esta questão. Sobre a questão do transporte público, e voltando depois na politização, que eu também discordo totalmente, nós fizemos aqui uma pesquisa, inclusive, mais do que uma pesquisa, um levantamento. Eu tinha uma grande preocupação, Lacombe, Silvio, todos vocês que nos assistem. Será que como prefeito, de fato, ao colocar o transporte público funcionando, eu estava levando todas as pessoas para um alto índice de contaminação? Seria eu uma pessoa que faria algo desse tipo? Eu que trabalhei tanto a favor da nossa população, estaria trabalhando contra? E aí o que nós fizemos foi ligar para as pessoas contaminadas, mais de 540 pessoas, separar aquelas que utilizavam o transporte público das que não utilizavam. E questionamos aqueles que utilizavam se eles achavam que poderiam ter pego Covid dentro do transporte público. E o resultado foi um índice ainda menor do que o índice geral da população. Então, nós fomos fazer um levantamento. Eu fui tentar entender. O nosso transporte público talvez seja um pouco melhor, claro, do que as grandes capitais. Aliás, eu não tenho dúvida disso. Mas, ainda assim, o transporte público é feito. No horário de pico, você sempre tem uma lotação acima da capacidade das pessoas poderem ir sentadas. O que a gente teve e disponibilizou é o álcool gel, o uso da máscara. É um local onde as pessoas se comunicam um pouco. Esse é o lado bom, as pessoas estão ali, apesar de ter algum contato, elas não têm aquela conversa, que às vezes pode ter num restaurante, num bar. Então, o fato é que nós levantamos os dados, ciência, né, e chegamos aos números de que a contaminação do transporte público não é nem maior, nem menor do que da cidade em geral. E também com os funcionários das empresas de transporte público. Tivemos casos, sim, dos funcionários, mas nem maior, nem menor do que na cidade. Então, a gente tem acompanhado os dados, as informações. Vamos fazer uma nova rodada desse levantamento agora neste mês, porque a gente tem que estar atento a todos os pontos e ver onde a gente pode melhorar. Né? Dos pontos que eu levanto também em relação à economia, a Lacombe, Silvio, a todos vocês, é essa questão de fechar o essencial. O que é essencial? Então, por que não dividir isso? Por que os supermercados, as lojas de materiais de construção não poderiam abrir segundas, quartas e sextas? E os comércios ditos não essenciais, às terças, quintas e sábados? As igrejas até são tão importantes, né, para um conforto espiritual nesse momento, mas elas poderiam ficar abertas segundas, quartas e sextas, e os cinemas, os teatros poderiam ficar abertos às terças, quintas e sábados, claro, cumprindo os protocolos, o distanciamento, pulando, né, os assentos, fazendo com que todos... Então é uma ideia, na verdade, que infelizmente eu não posso colocar em prática, nem a tentativa, porque a lei não me permite. Mas para os velhos problemas, Lacombe, a pandemia já virou um velho problema, por incrível que pareça. Para os velhos problemas, nós temos que tentar novas soluções. O que a gente tem visto é que, de fato, os resultados não são bons para a economia e nem para o controle da doença. E muita tentativa e erro também, né, prefeito? A gente restringir o horário de funcionamento de serviço essencial é um grande absurdo, que foi reconhecido pelo secretário de Saúde do Estado de São Paulo, disse que não se repetiria o erro de restringir o horário de funcionamento, porque, obviamente, você concentra mais gente num mesmo horário. O ideal é que a gente pudesse ter tudo funcionando 24 horas por dia e espalhar essas pessoas, né, por esse período de funcionamento. Prefeito, a gente sabe da responsabilidade de todos, né? Governo federal, os governos estaduais, governos municipais, mas na sua relação com o governador do Estado de São Paulo, que é do mesmo partido do senhor, que tipo de apoio o seu município teve do Estado de São Paulo? Olha, os repasses para a saúde, que acontecem através do governo federal,
do governo estadual, mas é importante também que se diga, né? 85% dos custos de saúde no município são suportados pelo próprio município, né? São José dos Campos é um município que tem uma característica, é um município que tem uma arrecadação interessante. Aliás, vai um dado importante, eu não gosto de esconder nenhum, viu, Lacombe? Em janeiro deste ano, nós tivemos uma arrecadação no município 5% maior do que em janeiro do ano passado, sem pandemia. Isso é um bom sinal. E eu vejo que tem muitos setores da economia que estão ganhando dinheiro como nunca. As farmácias, hipermercados, material de construção, indústria da construção civil. Mas tem muitos setores da economia que estão perdendo dinheiro como nunca. A gente precisa tentar esse equilíbrio econômico. E nem acho errado fazer uma tentativa e erro com uma nova solução para esses velhos problemas. Em relação ao governo do Estado, a gente tem discussões pontuais. O que eu discuto é que a equipe do Comitê de Enfrentamento, que é capacitada, formada das melhores universidades, está muito distante do dia a dia das cidades. Cidades como São José dos Campos, eles estão na capital, São Paulo. Quando eles pensam no uso, por exemplo, de restaurante, eles já pensam aqueles restaurantes da capital. Acontece completamente diferente aqui em Paraibuna, que é aqui do lado de São José dos Campos. Em São José dos Campos, as realidades são completamente diferentes. Então, os prefeitos poderiam e deveriam ter, inclusive, chamado para si essa responsabilidade, que é uma grande responsabilidade que os prefeitos teriam. Aquele que fosse fazer populismo com tudo isso, iria depois pagar o preço das ações erradas que ele tomou. São José tem estrutura, assim como grandes cidades do estado de São Paulo, com um comitê, inclusive multidisciplinar. Nosso comitê não tem só médico, tem psicólogo, tem sociólogo, tem psiquiatra, tem estatístico, além de médicos, enfermeiros, da iniciativa privada e do poder público. Vida é a saúde e a economia. A gente tem que ficar de olho nos dois para que a gente possa passar por essa pandemia. Prefeito, o senhor comentou que no começo do ano, acho que em janeiro, São José dos Campos adotou unilateralmente, por decisão própria, medidas de restrição mais rígidas, mais rigorosas, porque vocês tiveram um repique da pandemia, ou talvez até uma segunda onda mais cedo, antes do resto do estado naquela ocasião. Eu estou curiosa para saber os resultados dessas medidas de restrição, quais foram e quais os resultados que o senhor colheu dessas medidas de restrição e se isso pode estar por trás desses índices que o senhor diz que são melhores de São José dos Campos em relação ao resto do estado? Olha, Amanda, as respostas efetivas de todas as ações não são absolutas, eu diria. Mas como eu comecei antes, depois o estado, na sequência, decretou para toda a região aqui do DRS 17 também a fase vermelha. Então nós ficamos uma semana que o estado decretou, e então na terceira semana eu saí da fase vermelha e comecei a discussão jurídica, porque eu achava que já era o momento que a gente já poderia voltar, diferente inclusive de outras cidades, até mesmo da nossa região. A gente acredita que o fruto disso tenha dado resultado, né? De fato, restringir um pouco a circulação acaba restringindo a contaminação. A grande questão é como fazer para tentar afetar da menor maneira possível o dia a dia do cidadão. Da forma que está colocada hoje, repito, 365 dias depois, a gente percebe que setores da economia estão sendo muito afetados. A saúde, os resultados de contaminação em lugar nenhum do mundo, hein? Se a gente olhar o Brasil e comparar óbitos por habitante com a Espanha, com a Itália, com a França, ali, com exceção da Alemanha, todos esses outros países estão com números maiores do que os óbitos por habitantes do Brasil. Então, eu acho que não existe uma fórmula mágica, de fato, nenhum modelo específico. O que a gente tem que fazer nesse momento agora é fazer com que a gente possa realmente vacinar o maior número de pessoas. Acho que ninguém conseguiu ainda cravar na forma certa para atender a saúde e a economia com essa pandemia, infelizmente. Silvio. Prefeito, só duas observações. Primeiro, quando o senhor falou em relação ao restaurante, Paraibuna e tal, esse pessoal que toma essas decisões, prefeito, eles não conhecem esses lugares, eles nunca foram, tá? Nunca foram. Eles tomam decisões do conforto do seu moletom, no sofá, pedindo lasanha pelo aplicativo. Eles não conhecem a realidade das pessoas. Só queria pontuar isso para deixar muito bem clara aqui a minha posição diante de cada vez mais manifestações. Eu li agora há pouco um tweet, por exemplo, do senhor João Gabardo dos Reis, que chefia o comitê gestor aqui do Palácio dos Bandeirantes.
Para ser bem direto, prefeito, quais setores da sua cidade, o senhor conhece muito bem a cidade, foi secretário de transportes, trabalhou como assessor da prefeitura na administração do Eduardo Cury durante muito tempo, eu conheço o seu trabalho. Quais setores foram os mais afetados? Olha, Silvio, eu concordo, eu só troquei, eu fiz um artigo, inclusive, lá em abril, a respeito dessa questão da tomada de decisão. Eu não falei do moletom, mas eu falei do conforto do ar-condicionado e das videoconferências no Palácio dos Bandeirantes. Mas, de fato, aqui a gente vê os setores de restaurantes muito afetados, né? De bares, eventos, claro, nós temos um grande problema com o setor de eventos e o pequeno comércio. É natural aqui nas cidades do interior a gente ter bairros com pequenos comerciantes. Imagina, muitos cabeleireiros que não são aqueles lá da Augusta, né, dos Jardins, ele faz lá o seu barbeiro, o seu salão de barbeiro na garagem da casa. E ele tem que, se ele trabalha clandestinamente, ou ele tem que fechar lá a garagem da casa e não pode atender aquele um cliente que ele já atendia por vez, né? Ele tem uma cadeira de barbeiro para atender a pequena loja de sapato que a família administra no bairro, num bairro distante da região leste, sul da nossa cidade. Isso não deslocaria pessoas, é um comércio local, para atender justamente o bairro. Então, esses comércios foram duramente afetados. Além, é claro, dos grandes comércios, mas a gente já fala daquele pessoal que fica no calçadão, que são comércios com um pouco mais de capacidade de absorção. E também a gente viu a migração das redes de supermercado para vender um pouco de tudo, né? Não vou dizer nem que eles estão errados, mas isso acabou também afetando. Eu não sou a favor de fechar todos, não. Eu sou o contrário, a favor de abrir escalonadamente todos, que talvez aqui em São José, por exemplo, virou programa de final de semana e nas lojas de material de construção civil, né? Então nunca teve tão lotada as lojas de material de construção civil, porque virou programa de final de semana. O shopping está fechado, mas a família vai passear na loja de material de construção civil. É uma característica de cidades do interior, né? É isso que a gente conhece. Os hospitais privados, eu ligo para os donos dos hospitais privados. Eu sei exatamente o que aconteceu semana passada na porta de entrada dos hospitais privados da minha cidade. Porque eu falo com o dono do hospital, como é que foi aí essa semana? Muita gente procurando, né? Além da gente ter o dado. Então, é assim que a gente faz no interior, mesmo tendo uma cidade de 700 mil habitantes, a gente tem essa diferença. E, infelizmente, a gente não pode usar essa diferença ao nosso favor, porque a gente tem que seguir as determinações do governo do estado e dos técnicos que ficam no conforto, claro, do ar-condicionado. Daqui a pouco a gente continua a conversa. Agora eu tenho um recado para você que acompanha o Opinião no Ar. A hora da sua sorte é agora. Se você que é assinante do Rede TV Plus já está participando dos sorteios do Sorte Agora, tem chances reais de ganhar todos os dias. Eu sei que você é esperto e quer ter vantagem, né? Então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code premiado aqui na tela, que você vai ganhar agora 150 pontos. Mas corre, porque ele fica aqui por apenas 5 minutos. Quanto mais pontos você acumula, mais chances tem de ganhar. É o Festival de Prêmios Sorte Agora. 12h23, horário de Brasília. A gente retoma a conversa com o prefeito de São José dos Campos, aqui em São Paulo, Felício Ramute. A pergunta agora é do Constantino. Consta. Pois é, prefeito, antes de mais nada, deixa eu só esclarecer que ficou faltando mesmo. Quando eu falei do caso de São Lourenço, em Minas Gerais, eu estava me referindo aos últimos 20 dias. Foi até uma reportagem que saiu na Revista Oeste, da qual o nosso Silvio aí é editor. Veja, essa visão do especialista que vai cuidar de tudo de cima para baixo, com um modelo único, né, de planejamento central, isso remete muito a um certo modelo, né, totalitário falido. E essa é uma grande preocupação que eu e tantos outros demonstramos nessa pandemia, né? Com aquilo que chamamos de globalismo, enfim. Enquanto que a soberania nacional e a soberania até dos municípios que conhecem melhor a realidade se encontram muitas vezes ameaçadas por essa visão. Eu queria perguntar ao senhor, prefeito, o papel que o senhor vê da mídia nessa pandemia, também da rede social, né? Porque a primeira pandemia, não a primeira que nós vivemos, mas é a primeira na era das redes sociais, nem é a mais grave, né? Não é sem precedentes. O que é sem precedentes é esse tipo de reação. Como encostou também na elite, que hospitais privados também estão tendo problemas, pega São Paulo aí,
capital sírio-libanês e tudo. Aí a elite fica amedrontada, a imprensa destila pânico, né, e as pessoas ficam clamando por esse tipo de medida autoritária, drástica e sem o devido embasamento científico. Não queria me colocar na situação dos senhores prefeitos que têm que atender esse tipo de demanda também, que vem da população, né? Mas eu queria jogar a seguinte provocação, prefeito, e ver a sua avaliação. Se nós colocássemos um especialista cuidando do transporte, que já foi o seu caso, né, e a mídia o dia inteiro martelando no número de acidentes e mostrando as imagens, né, de pessoas acidentadas, deixando de lado a questão do contágio que não existe no transporte, né, eu imagino que não ia demorar muito tempo para o especialista propor a proibição dos carros, né? Falamos isso, inclusive, ontem aqui no programa com um convidado nosso economista. O senhor identifica esse problema do excesso de cobertura e das manchetes olímpicas, como diz o Silvio Navarro, isso levando a uma pressão por medidas drásticas, muitas vezes, sem a devida eficácia? Sem dúvida, Constantino. Na verdade, a mídia quer pautar também o gestor público. E muitos deles, às vezes até não tem uma equipe técnica adequada, acabam sendo pautados. Vou dar alguns exemplos para vocês. São José dos Campos, os nossos professores nunca deixaram de ir para as salas de aula. Logo que aconteceu a pandemia, em março, nós demos o recesso, depois as férias, e eles voltaram para a sala de aula, mesmo sem alunos. Ainda que os sindicatos tenham tentado e perderam na justiça, né, eles permaneceram na sala de aulas preparando os materiais para os alunos. A merenda escolar continuou a ser produzida, os alunos, os pais iriam retirar, mandavam pessoas ir lá retirar a merenda. Tem crianças que dependem da merenda para se alimentar. E nesse exato momento agora, a gente permanece com as aulas, né, as aulas presenciais, mesmo na fase emergencial, pelo menos isso ficou a cargo do prefeito decidir, e a gente permanece com as aulas. Incrível, vou contar um dado para vocês. Nós temos menos alunos contaminados e professores neste momento, depois do início das aulas, do que antes, porque a gente monitorava os alunos contaminados e os professores antes da volta das aulas em fevereiro. Então nós chegamos a ter pico muito maiores de professores e alunos contaminados do que nesse momento, né? Tomando todos os cuidados. Eu defendo que a escola é um grande ambiente para essas crianças levarem informação para dentro de casa, o uso do álcool gel, o distanciamento, é um ambiente controlado. E também, agora os municípios, eu ouvi aí a questão do home office, né, para as prefeituras, governos do estado. Eu não acredito nisso. Para mim, todos os serviços prestados pela prefeitura são essenciais. Desde o início da pandemia, nenhum departamento da prefeitura fechou. Todos ficaram abertos. A mídia, com esse excesso, às vezes, de informação, acaba pautando os gestores públicos. Eu tenho convicção e, quando eu errar, eu vou claramente dizer o que eu errei, o que não deu certo, mas eu tenho convicção das ações do nosso comitê, dos encaminhamentos que o comitê faz, e a gente aqui não se pauta pela mídia. E, infelizmente, o que a gente vê é que a grande maioria acaba se pautando pela mídia e presta, nesse sentido, um desserviço, né? Essa matéria que você acabou de falar do transporte público já aconteceu anteontem aqui na minha cidade. Porque normalmente é assim, faz uma matéria de São Paulo e aí as mídias do interior repetem aquela pauta que saiu na cidade de São Paulo, né? Nas cidades do interior. E mais uma vez a gente mostrou os dados, os números do transporte público, mostrando que ele não é um fator adicional de contaminação, pelo menos naquilo que a gente conseguiu apurar. É claro que na divulgação disso, é bem pequenininha, né? Ela não aparece muito, essa divulgação desse resultado, desse levantamento que a gente fez, porque não tem muito interesse da grande mídia acabar reproduzindo. Então, ela pode ajudar sim, acho que tem um papel importante para conscientizar a população, mas quando ela passa a querer ser mais um poder, né, para exercer o seu poder, inclusive pautando gestores municipais, estaduais e até federais, né, aí ela presta um desserviço. Prefeito, antes da gente encerrar, eu queria fazer uma última pergunta ao senhor. Eu olho um pouquinho à frente e fico muito preocupado com o sistema de saúde, quando a gente lembra que muita gente, em pânico, abandonou o tratamento médico
Muita gente não fez exame para detecção precoce de doenças. Muita gente não pôde fazer transplante porque os corpos as pessoas foram consideradas como mortas por Covid, então não puderam ser usados órgãos, tecidos daquela pessoa, infelizmente. Cirurgias eletivas represadas, as pessoas atiradas à depressão, sem poder fazer exercício físico, se expor ao sol, sem o convívio social, que é importante para a saúde mental. O senhor, olhando para frente, não teme que haja um grande problema no sistema de saúde quando a gente passar por tudo isso e tudo voltar ao normal? Então, retomada de cirurgia eletiva, 40% menos diagnósticos de casos de câncer no ano passado no Brasil. Obviamente que a gente não encontrou, né, praticamente a cura do câncer. Essas pessoas não foram diagnosticadas, 40% menos, mas estão com câncer e não sabem. Quando o senhor olha à frente, não dá uma preocupação grande em relação a tudo isso? Sim, Lacombe, sem dúvida. Essa é uma preocupação e eu espero que a mídia continue e os governos estaduais, federais, quando isso acontecer, continuem tão interessados em exigir ampliação de leitos, em contar a lotação dos leitos nos hospitais públicos, nos hospitais privados, para que a gente possa continuar com investimentos direcionados à saúde, que tudo isso continue acontecendo nesse sentido. Porque, como também a gente sabe, infelizmente, na grande maioria das cidades do nosso país, já existia um déficit de atendimento em leitos de UTI, em leitos de enfermaria e até atendimentos básicos na área de saúde. E o lado bom disso é que se voltou, continua depois que a gente passar pela pandemia, com esse interesse tão grande de vários setores da mídia em nos ajudar a conseguir mais recursos para que a gente possa manter e continuar acompanhando a lotação dos leitos de UTI, os leitos de enfermaria nas cidades, nos estados, para que a gente consiga cada vez mais investimentos. Aliás, até das empresas privadas, que nós também vimos que todas se mobilizaram, né, nesse momento dessa pandemia para ajudar aqui mesmo. O hospital que nós construímos em 35 dias, 70% dos recursos nós conseguimos da iniciativa privada. Espero que tudo isso permaneça para que a gente possa também continuar atendendo todos esses males que são efeitos colaterais gravíssimos. Claro que a pandemia vai trazer, sem dúvida nenhuma, para cada cidade e para cada cidadão. Prefeito, agradecemos muitíssimo a sua participação aqui no Opinião no Ar. Bom trabalho, boa sorte para o senhor. Tudo de bom, até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer um pouco quais são os nossos trabalhos para o enfrentamento da pandemia. Bom dia a todos. Obrigado. Boa tarde para o senhor. Daqui a pouquinho a gente volta, então, para conversar com outro prefeito aqui do estado de São Paulo que entrou na Justiça para tentar se manter numa fase menos restritiva do que a imposta para todo o estado pelo governo João Dória. A gente vai conversar com Luiz Carlos de Siqueira, prefeito de Aparecida. 12h35, horário de Brasília, Opinião no Ar de volta. Hoje nós estamos conversando com dois prefeitos de municípios aqui do estado de São Paulo que entraram na Justiça para manter suas cidades numa fase menos restritiva do que a imposta para todo o estado de São Paulo. Conversamos agora há pouco com o Felício Ramute, prefeito de São José dos Campos, e vamos conversar daqui a pouquinho, estamos acertando o sinal, com Luiz Carlos de Siqueira, prefeito de Aparecida, que é um importante polo turístico, um turismo religioso, uma cidade que foi atingida em cheio, né, pelas medidas restritivas contra a Covid-19, obviamente, uma cidade que vive do turismo, situação muito complicada. E o prefeito Felício Ramute falava sobre contaminação. A gente não tem, eu procurei durante muito tempo mapeamentos, né, da contaminação no Brasil. É muito difícil você achar um estudo, por exemplo, Silvio, como a gente viu, o do Andrew Cuomo, lá no estado de Nova York, né, que apontava ali em pesquisas muito bem feitas que 2/3 das pessoas tinham se infectado cumprindo quarentena em casa, né? A gente falou um pouquinho de transporte público. Há uma pesquisa boa da Universidade Federal de Minas Gerais que indica que o transporte público é o grande foco de contaminação. Há uma outra pesquisa feita no Ceará pela seção da Brasel, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará, mostrando que bares e restaurantes que seguem, é preciso deixar claro, que seguem protocolos, são responsáveis por apenas 2% das contaminações e essa é uma área que está sofrendo
em cheio, né, as consequências de tantas medidas restritivas. Já temos, então, o prefeito, já temos o prefeito Luiz Carlos de Siqueira, prefeito de Aparecida, conosco. Prefeito, agradeço muito pela sua participação. Boa tarde. O senhor entrou na Justiça, então, tentando impedir que Aparecida entrasse nessa fase vermelha, né, muito restritiva. Por que o senhor teve essa atitude? Qual é a situação em Aparecida neste momento? Agradeço pela participação mais uma vez. É uma obrigação minha, como homem público, prestar a vocês todas as informações requeridas. Na verdade, a minha cidade, ela vive uma tragédia socioeconômica. A Aparecida é depositária da fé e da esperança do povo brasileiro. E aqui, ao longo desse período de pandemia, nós perdemos 12 milhões de peregrinos. Isso trouxe uma tragédia socioeconomicamente falando. E com isso, eu fui à Justiça porque meus números davam ao prefeito a responsabilidade de chamar o município para a fase laranja. Porque o decreto estadual, ele fala que 75% acima deverá entrar no vermelho. Aqueles que estiverem abaixo ficariam, então, no laranja. Só, gente, que eu estou governando uma cidade que vive uma tragédia. Aparecida hoje é uma cidade que tem mais de 70% de desempregado. O comércio todo quebrado e quebrando. Agora, com esse novo decreto emergencial do governador, está levando nossa cidade para o resto, né? Porque com esse decreto, o Santuário Nacional não poderá ter mais missas. Então, com isso, a nossa situação é muito grave. Eu fui para a Justiça para que eu pudesse equilibrar o antagonismo que é a pandemia de um lado e o socioeconômico do outro. E a minha pandemia aqui estava equilibrada como ainda está, né? Hoje eu não tenho nenhum paciente no respirador e nós temos 20 leitos de respiradores aqui. Então, o que ocorre? Tá difícil para mim governar uma cidade subjugada, que está de joelhos, que está suplicando uma ajuda do governo do estado e do governo federal. Ajuda para quê? Para matar a fome do nosso povo. Nós precisamos de cestas básicas, porque recursos próprios eu não tenho. A cidade não paga nada. Então, a nossa situação é essa. Infelizmente, estamos vivendo um momento, talvez o pior momento de uma cidade, que é depositária da fé e da esperança do nosso povo. Os peregrinos vêm aqui para suplicar aos pés da padroeira uma vida mais digna, ou para pedir, ou para agradecer. Hoje nós não temos mais os peregrinos aqui, infelizmente. Amanda. Prefeito, Amanda, boa tarde, minha solidariedade a vocês. Na sua visão, o que poderia ser feito para amenizar essa situação e, obviamente, concomitantemente, controlar a pandemia, né? O que foi feito também em meses anteriores, quando a gente teve uma abertura maior, isso implicou em mais internações ou num aumento da contaminação. Eu também queria entender um pouco sobre a estrutura hospitalar de Aparecida. Vocês têm só leitos de enfermaria ou vocês têm algum leito de UTI? Se alguém precisar de leito de UTI em Aparecida, precisa ir para algum município vizinho? Veja bem, nós temos os leitos de enfermaria e nós temos os leitos com respiradores. São 20 leitos de respiradores. Então, eles acabam, eu não diria que seria uma semi-UTI, mas são leitos com respiradores que abastecem a necessidade e a demanda de uma insuficiência respiratória que possa se agravar. E quando o quadro chega a um descontrole, que haja uma necessidade de uma unidade de terapia intensiva, evidentemente que o nosso CROSS de emergência é obrigado, por força constitucional, a regular essas vagas aí no sistema público estadual. É grave em todo o Brasil? É grave. Nós, como os cristãos, temos que pensar na vida, na dignidade socioeconômica. Se eu tivesse uma ajuda do Estado ou da União para mim socorrer as necessidades hoje de fome, de desinterado, de uma tragédia social que a Aparecida vive, a gente ainda conseguiria tocar. Mas hoje eu quero deixar claro a você, com toda sinceridade, minha cidade está destruída.
mas completamente destruída no socioeconômico. A nossa periferia, eu não suporto mais ver gente chorando e pedindo comida, porque está faltando comida na mesa. Então, a situação é muito complicada. Existe, vocês sabem, vocês são jornalistas experientes aí a nível nacional, que existe esse conflito entre a economia e entre a pandemia. Eu acho que cada qual a seu ponto. Eu entendo, por exemplo, os municípios, eles são autônomos. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu aos governadores e aos municípios o protocolo da gestão para que cada município, cada estado conduzisse a sua vida, a autonomia dos municípios foi-se embora. Os municípios brasileiros hoje, os nossos aqui em São Paulo, nós não temos mais autonomia. Hoje tudo é ditado pelo governo de São Paulo. Esse que é o problema. Nós temos a nossa realidade e o governo não tem os olhos voltados para a tragédia econômica, socioeconômica que o meu município vive. Essa que é a dura realidade. Ontem, para vocês terem ideia, eu tive uma manifestação aqui na porta da prefeitura, manifestação grande, e as pessoas queriam ouvir o prefeito. Eu fui ao encontro deles e disse a eles, olha, tudo que eu poderia fazer, eu fiz, até um plano emergencial do município de alimentação para mim matar a fome do povo aqui, eu estou me esforçando aqui dentro para mim poder lançar, e sem recursos. Então, vocês que são experientes, que estão aí buscando notícia no país todo, vocês não imaginam, talvez Aparecida seja a única cidade brasileira que está em situação de miséria, de tragédia. Essa que é a grande verdade. E miséria, desemprego, pobreza, isso tudo mata, né, Silvio? Exato, e nessa hora o que as pessoas buscam, né? As pessoas buscam fé, as que têm. Né? E Aparecida é o maior templo, no caso católico, do Brasil. O prefeito falou em 12 milhões, uma perda de 12 milhões de peregrinos. É a mais baixa desde 1970, prefeito. Me corrija se eu estiver equivocado. É uma queda de 75%, o que aconteceu no ano passado. Eu conheço muito bem, eu sei do comércio que existe ali, das lojas pequenas, são pequenos empreendedores, pequenos lojistas, pequenos restaurantes, pessoas que vendem as coisas que são inclusive baratas, justamente para que os peregrinos tenham condição de comprar. Essa economia local, o prefeito acabou de falar, ela foi devastada por conta dessa decisão do lockdown. Mas, prefeito, para eu não me alongar aqui, porque já fiz críticas até demais à gestão do governo de São Paulo, a minha preocupação é também com as crianças. Qual é a situação das escolas no seu município, essa geração que já está sacrificada, mais uma vez, a geração Covid terá sérios problemas no futuro. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui, num protocolo de responsabilidade da administração, do prefeito, da minha competente secretária da Educação, a professora Adriele, nós não voltamos com as aulas. Nós estamos acompanhando e entendemos que o momento era inoportuno para voltar para a escola. Então, a gente não retornou com as escolas públicas municipais. O que eu queria dizer a você é o seguinte, essa colocação que você fez, você foi muito feliz. As crianças estão sofrendo muito dentro de casa, porque as crianças perderam o seu relation. Elas não interagem mais umas às outras, elas estão todas fechadas dentro de casa. Eu tenho um exemplo típico, eu tenho uma netinha de 5 anos que não consegue mais ir para a escola e a menina está num sofrimento danado. E isso a gente tem que mostrar como num todo, toda essa população da escola, as crianças estão sofrendo muito. Agora, e a gente não vê a solução, né? Aqui, a minha rede escolar, eu não reabri, porque para dar um suporte e tal, para que os pais e as mães também pudessem sofrer junto com as crianças dentro de casa. Esse é o retrato da capital mariana do Brasil, uma das cidades mais importantes para o coração e para a alma do povo brasileiro. Aparecida está destruída, socioeconomicamente falando. Constantino.
Pois é, prefeito, são relatos muito comoventes, né? E a gente percebe que tem uma dimensão muito maior do que ficar focando apenas, né? É óbvio que isso também não é algo a ser diminuído, mas apenas nas mortes de Covid, né? Inclusive me causa espécie que eu acho que a mídia vai ficar acumulando desde o início e não fazendo uma contagem anual como faz com todas as outras causas de morte, né? Pelo menos até 2022 parece que vai seguir nessa toada. Prefeito, nós conversamos com outro prefeito antes e ele falou que tinha na equipe especialistas de outras áreas, como por exemplo psicólogos. Na sua cidade há um monitoramento de efeitos secundários dessas medidas todas, por exemplo, aumento de ansiedade, depressão, possibilidade de suicídio? Como é que está sendo esse ambiente dramático que o senhor descreve aqui para a gente? Como é que está sendo o impacto disso nas vidas e a prefeitura está conseguindo monitorar isso? Nós temos uma estrutura boa aqui, né? Eu gosto muito de gente, muito da pessoa humana, então eu pedi para que a minha secretária colocasse os nossos psicólogos à disposição para que a gente pudesse equilibrar esse comportamento da mente humana, né? Da depressão, da ansiedade e tal. Eu vou passar só um exemplo para vocês. A semana passada eu estive no pronto-socorro para ver um amigo meu que tinha fraturado um crânio. Eu adentrei num quarto. Daí logo eu fui chamado por um senhor, né? E do lado dele estava a esposa. Aí eu perguntei, meu irmão, o que os trouxe aqui? A esposa que me respondeu, ele tentou suicídio. Aí eu perguntei para ele, meu irmão, mas o porquê desse suicídio? Você tem filho, você é um rapaz trabalhador, sempre foi digno. E ele respondeu dessa maneira que você está me colocando, entendeu? Fome, eu estou sem recurso para levar comida para minha casa, não suportava mais ver minhas crianças passando dificuldade e tal. Então esse é o quadro real. E com muita responsabilidade eu estou te contando esse caso. E aqui está desse jeito, depressão, tentativa de suicídio, as coisas estão dramáticas aqui. E eu até agradeço vocês da Rede TV de me dar essa oportunidade para que as autoridades constituídas do Estado, da União, olhem nossa cidade com os olhos que o brasileiro olham aqui. Os brasileiros, eles olham a Aparecida com carinho, com apreço, que a Aparecida é depositária da fé. E me parece que os governos não querem olhar para cá, com a nossa realidade, com as nossas dificuldades que nós estamos vivendo. Esse é o quadro real. Eu é que agradeço, viu? Vocês de ter dado a oportunidade para mim passar uma situação grave de um município muito importante para os olhos e para o coração do povo brasileiro. Eu que passo muito ali por Aparecida, nos meus deslocamentos de São Paulo para o Rio, às vezes de carro, então do Rio para São Paulo. É muito duro ver ali aquela falta de movimento, aquele bondinho parado, o pátio da igreja vazio. É uma situação dramática, muito complicada. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o prefeito de Aparecida. 12h52, horário de Brasília. Nós estamos conversando com o Luiz Carlos Siqueira, prefeito de Aparecida aqui no estado de São Paulo. E estamos todos aqui muito comovidos com os relatos que ele tem feito, né? A situação muito delicada no município de Aparecida, como em quase todos os municípios do Brasil, mas Aparecida, que é um centro de turismo católico, né? É uma cidade que foi atingida diretamente pelas medidas restritivas, vive uma situação delicadíssima. O prefeito tem relatado aqui casos de pobreza, de fome, pessoas atiradas à miséria, com tentativas de suicídio, uma situação muito delicada, prefeito, muito delicada. E eu fico imaginando quais são os caminhos para o senhor, para a prefeitura, de que maneira o senhor pode agir num diálogo com o governo do estado, pedindo ajuda à União, tentando de alguma forma sensibilizar o poder judiciário. O que o senhor vê como caminho para o senhor, para a sua cidade? Olha, veja bem, eu me recorri ao governo de São Paulo. Eu estive no Palácio dos Bandeirantes com o secretário Vignoli e passei e na verdade eu não fui pedir nenhum recurso para obras, para nada. Eu fui pedir cesta básica para que eu pudesse matar a fome do meu povo. E ele se comprometeu conosco de nos ajudar. Mas já se passaram mais de um mês e a fome minha, ela não espera. A fome não é para amanhã, ela é para agora, né?
ou seria para ontem, mas não tive êxito. Aí, a semana passada, eu peguei um avião aqui de madrugada, desesperadamente, fui a Brasília e solicitei ao senhor ministro da Cidadania, que é a pasta da assistência, e gentilmente ele acabou me atendendo de última hora. Eu coloquei que a minha situação é gravíssima. O ministro João Roma foi muito educado, muito solícito comigo e disse que ele não deixaria de me ajudar e marcou uma data entre o dia 25 e 26 para que ele pudesse me oferecer uma quantidade de cesta básica. O que eu quero dizer a vocês é que eu sou cristão, sou uma pessoa que gosta da pessoa humana. Eu estou governando uma cidade, eu tenho chorado quase todos os dias aqui no gabinete, porque eu tenho encontrado com amigos meus que foram dignos a vida inteira, que sempre trabalharam e que nunca tiveram coragem de sair para pedir uma cesta básica. Agora tem vindo aqui no gabinete com vergonha, subjugados, porque não tem mais o que comer. Então, eu estou com essa esperança pelo ministro, pelo que ele prometeu para mim, para me ajudar. Ele disse que entre o 25 e 26 ele entraria em contato comigo para que eu pudesse pegar uma quantidade de cesta básica para matar a fome, somente para matar a fome, gente, para resgatar a dignidade. Porque eu quero dizer a vocês que nenhum pai de família, que nenhuma mãe de família terá dignidade se faltar comida na mesa para tratar dos seus filhos. Não vai ter dignidade se abrir a geladeira e não ver o leite para dar para os seus filhos. E essa é a nossa situação real que nós estamos vivendo. A Aparecida está vivendo um grave momento. Eu, mais uma vez, agradeço à Rede TV, para que ela está me dando uma oportunidade de eu passar a situação de uma cidade que é importantíssima para o Brasil. E hoje ela está numa situação muito difícil. Bom, nós estamos aqui todos muito emocionados, né, muito comovidos e solidários e tentando imaginar uma maneira em que nós poderíamos ajudar mais ainda, porque é um exemplo muito duro, Amanda. Tenta levar o programa. Não, nós todos estamos absolutamente comovidos com o seu relato, prefeito. Eu acho que o que podemos fazer enquanto jornalistas é tentar chamar atenção para o problema de Aparecida, viralizar isso nas redes sociais, contribuir com as nossas redes sociais também e com o nosso espaço na Rede TV. Faltam poucos minutos, eu queria que, enfim, o senhor ressaltasse mais alguns pontos, ou falasse mais alguma coisa que queira, ou sobre a vacinação também Aparecida, como anda. E, enfim, nós todos estamos aí com o senhor, torcendo para que a situação melhore logo. Eu agradeço. O que eu gostaria de dizer que, como a minha cidade perdeu a liquidez, as pessoas não estão pagando os impostos, né? Nós estamos com uma demanda muito grande. Eu virei 2020 para 2021 com 103 milhões de reais de dívida ativa. Por quê? Porque as pessoas não têm dinheiro para pagar. Agora, janeiro, fevereiro e março, eu praticamente não tenho receita dos recursos próprios. E vocês sabem bem que nós temos o FPM e o ICMS. E depois nós temos as verbas vinculadas, que você não pode mexer numa situação dessa de emergência em relação à cesta básica e tudo mais, porque são verbas vinculadas. Então, o que ocorre? Eu estou nessa situação também por isso, porque como é que eu vou chegar numa população que não tem dinheiro para pagar? Agora, em relação à vacinação, nós temos aqui em Aparecida 2.358 pessoas vacinadas na primeira dose. E agora, no protocolo da segunda dose, eu estou com 930 pessoas vacinadas. Aqui, o protocolo da vacina tem sido cumprido rigidamente. Não há favores políticos aqui. Eu estou tendo muita responsabilidade com a minha secretária da Saúde, com a minha coordenadora da Vigilância Sanitária, para que a gente seja leal com a população. É isso que a gente tem feito. Prefeito Luiz Carlos Siqueira, prefeito de Aparecida, muitíssimo obrigado pela sua participação. Conte sempre com Opinião no Ar, com a Rede TV.
A gente espera que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe e nos proteja. Vamos todos torcer para que tudo se ajeite da melhor forma possível. Parabéns pelo seu trabalho. Continue firme, a gente volta amanhã, pessoal. Muito obrigado.